Agora vamos fazer uns exercícios. Mas antes, vamos recordar duas relações importantes, tá? Que a gente vai precisar muito. Todas as vezes que a gente estiver falando em comprimento do arco ou comprimento do raio, a gente tem que lembrar que o comprimento do raio corresponde a 1 radiano. E quando falar em graus, a gente tem que lembrar que 180 graus corresponde a π radianos. Então, são essas duas relações muito utilizadas e a gente vai precisar delas para poder calcular nesses exercícios aqui. A gente vai usar para cálculo sempre a regra de 3. Então, ou seja, só vai se dar bem aqui quem souber fazer regra de 3. Então, primeiro exercício. Calcule a medida x em radianos do arco de comprimento 8 centímetros em uma circunferência de raio 5. Vamos entender o que está falando aqui primeiro, tá? Então, nós temos uma circunferência, de raio 5. O raio é 5 centímetros. E o arco tem um arco cujo comprimento é 8 centímetros, tá? Então, observa que o arco aqui, olha, é um pouquinho maior do que... eu era para colocar raio igual a 5. O raio é 5 centímetros, né? E eu quero a medida x em radianos do arco. Então, eu quero que esse 8 centímetros corresponde a quantos radianos? É esta a pergunta, tá? A quantos radianos corresponde isso aqui? Então, a gente vai usar uma relação, essa primeira relação aqui. Comprimento do raio é igual a 1 radiano. Vamos montar a nossa regra de 3. Então, na regra de 3, vamos colocar aqui em radiano e em... Vamos colocar comprimento primeiro. Vou colocar comprimento primeiro, comprimento e radiano, tá? Então, nós temos lá, olha, o comprimento do raio, qual que é? O comprimento do raio é 5. Esse 5 vai corresponder a 1 radiano. 1 radiano. Mas aqui nós temos o comprimento do arco. Então, o comprimento do arco é 8. Isso aqui vai corresponder a quantos radianos? Essa é a pergunta. Vamos montar a nossa proporção. Vai ficar 5 está para 8, assim como 1 está para x. Multiplicamos cruzado. 5x é igual a 8. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual. Vamos dividir 8 por 5. 8 dividido por 5 é igual a 1,6. Tá vendo que esse x está embaixo da palavra rad? Então, a resposta é rad. 1,6 rad. Ou 1,6 radianos. Essa é a resposta, tá? Então, a pergunta lá era... Calcule a medida x em radianos de um arco de circunferência, de um arco de comprimento 8 centímetros em uma circunferência de raio 5. Ou seja, ele cabe, o raio 5 cabe 1,6 vezes aqui, nesse comprimento. Ou seja, aqui vai caber 1 vez 5, né? Aí vai sobrar esses 0,6 aqui para colocar mais. Tá bom? Vamos ver o segundo exercício. Determine em radianos a medida equivalente a 180 graus, ou 120 graus. Então, determine em radianos a medida equivalente a 120 graus. Olha, tá vendo que tá falando em ângulo e tá falando em radiano? Eu não preciso nem desenhar aqui, tá? Vamos direto lá na nossa relação, essa relação aqui. Se tiver 180 graus, corresponde a π radianos. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever, 180 graus corresponde a π radianos. Então, 120 graus, a gente coloca grau embaixo de grau, corresponde a x radianos, né?
Vamos montar a nossa proporção. 180 está para 120. 180 está para 120, assim como π radianos está para x. Vou cortar isso aqui e fazer a multiplicação. Então, 18x é igual a π radianos vezes 12. Então, o 18 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 12 vezes π radianos dividido por 18. Podemos simplificar dividindo tudo por 6, né? Então, deixa eu dividir aqui tudo por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Portanto, a resposta vai ser 2π sobre 3. E a gente coloca o rad fora da fração, tá? A resposta fica assim. Mais um. Dá tempo. Determine em graus a medida equivalente a 4π sobre 9 radianos. Então, tá falando em graus e tá falando em rad. A gente usa aquela relação. Qual relação? 180 corresponde a π radianos. Portanto, 4π sobre 9 radianos corresponde a x. Vamos montar a proporção. 180 está para x, assim como π radianos está para 4π sobre 9 radianos. A gente pode começar cortando rad com rad, tá? Multiplicamos cruzado. Então, vai ficar π vezes x, que é igual a 180 vezes 4π sobre 9. Esse x, posso simplificar esse 9 com 180, dividir tudo por 9. 9 dividido por 9 dá 1, 180 dividido por 9 dá 20. Então, eu vou ficar com π vezes x, que é igual a 20 vezes 4, dá 80π. O π do lado de cá está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, π dividido por π, a gente corta. Portanto, x é igual a 80. Como o x está embaixo de graus, né? Então, aqui é x graus. Portanto, corresponde a 80 graus.